Quanto eu recebi de dividendos no mês de março de 2023 e quais foram os ativos que mais me pagaram dividendos? Eu vou contar para vocês nesse vídeo e, além disso, eu vou falar para vocês alguns cuidados que você tem que ter quando você analisa uma empresa, quando você analisa uma ação, um fundo imobiliário, só baseado nos dividendos que eles pagaram. Fica até o final do vídeo, que vai valer a pena. Fala pessoal, tudo bem? Médico Michael aqui para mais um vídeo do canal Finanças Dominadas. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa um like e compartilha com aquele seu amigo médico que de repente possa se interessar, ou para sua amiga médica que tem interesse em finanças, investimentos e quer saber um pouquinho mais sobre esse tema. De médico para médico, né? De forma simples. Mas vamos lá. Primeiramente, antes de falar quanto eu recebi de dividendos, né, nesse mês todo, eu vou começar falando quais foram os dois ativos que mais me pagaram dividendos nesse mês, tá? E vamos começar então por um fundo imobiliário, que foi o que mais me pagou quando eu comparo, né, com todos os ativos que eu tenho. Esse foi o que me pagou o maior valor de dividendos aqui nesse mês de março. Então foi o VGIP11, VGIP11, tá? Basicamente ele é o Valora CRI Índice de Preço, que ele é um fundo imobiliário de papel. O que significa isso? É um fundo imobiliário que ele não investe em imóveis diretamente, mas sim em crédito imobiliário, em dívidas, né, do setor imobiliário. Esse fundo de papel, ele está sendo hoje negociado abaixo do seu valor patrimonial. Ele está, inclusive, o P sobre VP, né, que é esse indicador que a gente usa, está 0,9. Significa o quê? Significa que para cada R$100 que esse fundo vale, você está pagando 90 centavos por ele. Ou seja, ele está descontado. O que no passado não era tão comum nos fundos de papel, hoje a gente vê esse tipo de desconto. Antes de mais nada, tudo que eu vou falar aqui não é recomendação de compra. E, aliás, eu vou mostrar isso para vocês como você não pode se basear nesse tipo de comentário, de vídeo, de exemplo para você sair comprando algum ativo achando que é uma recomendação. Não é recomendação e, pelo contrário, toma cuidado com isso aqui, tá? Então vamos deixar isso claro. Mas beleza, então, VGIP sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, e eu tenho 2.212 cotas de VGIP, tá? Qual que é o preço de VGIP? Claro que isso varia a cada momento. No momento que eu olhei hoje à tarde, ele estava a R$ 82,15 cada cota, tá? Então, se você pensar que eu tenho 2.212 cotas, aí esse valor vai dar um valor aproximado ali de R$181 mil que eu tenho nesse fundo imobiliário, tá bom? Quanto é que ele me pagou esse mês? Ele me pagou R$ 1.924,44, beleza? Então esse foi o valor que me pagou, e isso é, obviamente, por quê? Porque ele pagou 0,87, né, reais, então, ou seja, 87 centavos por cota. Quando você pega essas mais de 2.000 cotas que eu tenho, dá esse valor de quase R$2.000 ali. Então esse foi o ativo que mais pagou dividendos para mim nesse mês de março, tá bom? Qual foi o segundo ativo que mais pagou dividendos para mim no mês de março? Vamos lá, BB Seguridade, BBSE3. BB Seguridade é uma seguradora que tem uma participação estatal, tá? A gente sabe que as estatais têm esse perigo, né, do governo de repente tomar uma decisão meio arbitrária e você de repente ver seu ativo cair, né, por uma decisão errada. Isso pode acontecer, por isso que para você investir em estatais você sempre tem que ter esse cuidado, tá? Eu acabei investindo em estatais depois de ter vários outros ativos. Eu tenho outras seguradoras que não são estatais, mas eu decidi investir depois de estudar, porque eu achei que valia a pena. Vamos lá. De BB Seguridade, né? Eu tenho 900 ações. Ela me pagou, então, nesse mês, R$ 1.682,88 centavos. Então, R$ 1.662,88 foi o que ele me pagou de dividendos, tá? E outra coisa legal, olha só, quanto que é meu custo médio dessa ação, ou seja, considerando inclusive os dividendos que eu já recebi, quanto é que eu gastei para ter essas 900 ações? Eu gastei R$ 18,30 por ação. Quanto é que vale essa ação hoje? R$ 32,20, ou seja, além dos dividendos que ela me paga, eu lucrei também na valorização dessa ação, tá bom? De novo, não é recomendação. E o que eu queria mostrar para vocês? É legal esses números? Mas uma coisa que você tem que tomar cuidado. A gente tem a mania, e não é só em dividendos, tá? A gente tem mania assim de olhar, por exemplo, para qualquer rendimento, para qualquer investimento, até por exemplo de renda fixa. Você vai lá e olha aquele que está pagando mais, ou aquele que pagou mais nos últimos 12 meses. Ou você olha lá, rentabilidade, daí fala, X%. E você, fácil de escolher, eu vou pegar esse aqui que rende mais. Cuidado, por quê? Porque essa rentabilidade que está te mostrando ali,
é passada, não garante que no futuro vai continuar sendo assim. E existem vários momentos em que uma ação pode pagar mais dividendos por algum motivo não recorrente. Por exemplo, venderam uma fábrica não sei aonde e todo esse dinheiro que eles venderam dessa fábrica eles distribuíram uma parte em dividendos, por isso que o dividendo veio mais gordo esse mês. E aí tem que tomar cuidado, porque não vai ter fábrica para vender todos os meses ou a cada 6 meses para que você tenha esse dividendo mais gordo. Então, se você se baseasse só naquele dividendo, né, porque teve esse não recorrente, porque vendeu um ativo, você iria se enganar. Talvez você iria achar que você ia receber dividendos iguais nos próximos meses e não ia acontecer isso. Da mesma forma, o fundo imobiliário. De repente você pode receber um dividendo assim, pô, bem robusto no mês, mas foi porque ele, sei lá, vendeu um prédio, vendeu um galpão, vendeu um imóvel lá e distribuiu então parte desse lucro aí dessa venda entre os cotistas. Não quer dizer que isso vai se repetir no futuro. Isso é muito importante. Existe, inclusive, fundos de investimento. Eu não invisto através de fundos de investimento, mas existe o fundo que é, assim, o melhor fundo do mundo. A maioria das pessoas que investiram nele perderam dinheiro. Por quê? Porque justamente entravam no fundo naquele momento em que, assim, que a rentabilidade passada se mostrava muito alta. Então as pessoas olhavam, esse fundo está rendendo muito bem, então eu vou colocar meu dinheiro nele. Só que eles estavam olhando o passado. Talvez para frente aquele fundo não ia render tanto. E aí o que eles faziam? Vendiam no prejuízo, achando que tinham feito uma péssima escolha, sendo que historicamente aquele fundo ele tinha performado muito bem. Então você tem que tomar muito cuidado. Deixa eu dar um exemplo prático para você entender mais ou menos o que eu estou falando. Vamos dizer que você pega hoje e você planilha ali quanto você recebeu de cada hospital esse mês. Então você olha ali, pô, esse hospital aqui pagou 5 mil, esse hospital aqui que eu faço os plantões lá me pagou 4 mil, pô, e esse aqui me pagou 20 mil. Se você olhar só isso, o que você pensa? Pô, esse aqui pagou 20. É o que mais me pagou. Significa o quê? Bom, então eu vou até largar os outros hospitais e eu vou trabalhar só nesse aqui que me pagou mais. Vamos lá, essa é a análise que as pessoas fazem quando se baseiam só na rentabilidade passada. Agora imagina que esse hospital ele te pagou 20, mas não é referente ao mês passado que você trabalhou, é referente a 5 meses, porque ele estava atrasado, ele estava atrasando os seus plantões. Inclusive, esse hospital só te pagou tudo de uma vez porque ele foi vendido para uma outra rede hospitalar e que essa rede hospitalar, já assumindo o hospital, quitou essa dívida com você, mas ela já deixou claro que a partir de então os plantões vão valer menos. Então, se ele pagava R$100 a hora do plantão, ele vai passar a pagar 70 agora, tá? E ele, inclusive, vai colocar a equipe própria lá e não garante que os médicos que já trabalhavam ali vão se manter. Então você imagina só que besteira, se você olhasse só por quanto você ganhou esse mês e não analisasse o que tinha acontecido, você poderia de repente colocar então todo o seu esforço, todas as suas horas de trabalho naquele hospital, que é justamente o que vai te pagar menos aqui para frente, que nem vai garantir o seu emprego. Então essa é a análise que você precisa fazer sempre, tá? Então toma muito cuidado com essa história de, poxa, olha, esse aqui pagou mais, vou entrar nele. Normalmente, inclusive, é o seguinte: quando você olha que alguma empresa pagou muito dividendo num período X e você quer entrar nela, é muito provável que ela não pague tudo aquilo de dividendo nos próximos meses ou anos. Então, e mesmo rentabilidade. Como o mercado é cíclico, como a economia é cíclica, às vezes quando você olha um negócio que porrou de valorizar, é porque ela surfou um ciclo de mercado. E talvez você compre naquele momento, nossa, essa aqui é que mais valoriza, vou comprar. E você compra no topo do ciclo e de repente ela começa a cair. Então você tomou uma péssima decisão naquele momento. Isso é importante então para que você entenda que não deve avaliar, né, um ativo somente pelo quanto ele te pagou de dividendos ou quanto ele rendeu nos últimos 12 meses, no último mês ou algo parecido. Importante também lembrar que dividendo ele sai do caixa da empresa. Então, por exemplo, uma ação tem lá, ela é uma empresa, ela gera lucro e ela tem um caixa lá de X. Ela vale tanto, essa empresa vale um X lá, por quê? Porque ela tem todos os equipamentos, os imóveis, toda a linha de produção dela, e ela também tem esse tanto em caixa. Se ela pega essa grana em caixa e ela distribui para os acionistas, a empresa passa a valer menos. É normal, igual se tiver, vamos dizer que você tem um consultório, seu consultório tem uma maca, uma mesa bonita, tem toda a recepção montada, você lá tem um aparelho de ecocardiograma, tem um aparelho de eletrocardiograma e ele vale, sei lá, R$400 mil aquele seu consultório, aquela sala, com tudo que tem ali dentro. Digamos que você resolva vender, então, esse consultório, ele vale 400 mil, só que você venda a maca, a mesa, venda seu ecocardiograma, venda seu eletrocardiograma e você embolsa esse dinheiro. Vamos dizer que você embolsou ali 150 mil.
Você vai conseguir vender? Continua valendo 400 mil o seu consultório? Não, ele vale 150 mil a menos. Então é isso que acontece quando você paga dividendos. Por mais que você hoje então não tenha mais um consultório que vale 400 mil, você tem então um consultório que vale 250 e você tem 150 mil no seu bolso. É isso que acontece também com as ações, com os fundos imobiliários. Quando eles pagam dividendo para você, o preço da cota, o preço da ação, ele é descontado, tá? Então, por isso, é algo que você deve entender, que o dividendo ele simplesmente não aparece do nada, ele não é brinde, tá? Então, ele é descontado do valor da ação. Claro, se a empresa é boa, continua crescendo, continua gerando lucro, é normal que essa ação também vá valorizando durante o tempo. E é muito importante que durante essa fase de acúmulo de patrimônio, você pegue esse dividendo e você reinvista, tá? Não precisa ser na mesma empresa, não precisa ser no mesmo fundo imobiliário, mas que você reinvista, porque isso que vai fazer seu patrimônio crescer, isso que vai causar a bola de neve e o efeito juros compostos aí para que você vá cada vez mais aumentando seu patrimônio. Quanto eu recebi de dividendo, então, esse mês de março? Arredondando aqui, então, R$24.400 foi o que eu recebi de dividendos esse mês, só de fundos imobiliários e ações brasileiras. Eu não estou contando aqui rentabilidade de renda fixa, de tesouro direto, de ações no exterior, de criptomoedas que, aliás, Bitcoin esse mês aquele porrou, né? Me deu bastante dinheiro. Não estou contando isso, tá? Nem dólar, nada disso. Eu estou contando só fundos imobiliários e ações no Brasil. Então foi 24.400. Eu poderia usar esses 24.400, gastar e tal? Poderia. Só que aí meu patrimônio ele não ia crescer tanto como o que eu fiz agora, né? O que eu fiz esse mês? Então, todo esse dividendo que eu peguei, eu reinvesti. Inclusive, eu ainda tinha 13 mil hoje lá de dividendos. Eu comprei mais um fundo imobiliário hoje, coloquei 12.900 lá nele. Por quê? Porque eu quero que o meu patrimônio continue crescendo. Eu ganho dinheiro trabalhando, eu uso o dinheiro do meu trabalho, né, para me manter, e o dinheiro dos meus dividendos eu vou sempre reinvestindo para esse bolo ir crescendo cada vez mais. Você quer aprender a ganhar dividendos? Que seu dinheiro que você faz ao plantão, né, então você pega uma parte disso e investe para que ele dê plantão por você? Finanças Dominadas. É o melhor curso, o melhor programa de inteligência financeira, que é feito de médico para médico, onde você vai aprender a sair do zero, do mais absoluto zero, até você ser um investidor independente e receber dividendos e ter seu patrimônio crescendo. Tudo isso você aprende lá no Finanças Dominadas. Para fazer parte do Finanças Dominadas, basta preencher, aliás, não basta preencher, tá? Você vai preencher o formulário aqui que está no link da descrição e a minha equipe vai analisar esse formulário. Se você tiver o perfil, eles vão entrar em contato com você para te passar os maiores detalhes. Eu espero que você seja meu aluno ainda esse ano. Tamo junto e até o próximo vídeo.